Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores, semanalmente compartilhando aí grandes ideias de livros e agora no YouTube com vídeo. E o convidado do episódio de hoje do Resumo Cast é o livro Autoliderança Antifrágil, do autor Victor de Almeida Moreira. E agora eu vou fazer o unboxing do livro. Então está aqui o livro, Autoliderança Antifrágil. Aprenda a liderar com o inesperado, esteja sempre pronto para superar qualquer obstáculo e alcance os seus objetivos. Com o prefácio do Luciano Pires e da editora Gente. Está aqui a primeira orelha. Autoliderança antifrágil, portanto, foi o termo que encontrei para descrever o conjunto de habilidades e ferramentas que ajudam uma pessoa a reconstruir-se, reorganizar-se e reposicionar-se em busca de crescimento constante diante de uma modernidade cada vez mais volátil, frágil e caótica. E tudo isso você encontra aqui. Autoliderança antifrágil. O livro, então, ele foi publicado em 2022. E vamos ver o sumário do livro, com os títulos dos capítulos. Então tá aqui, prefácio do Luciano Pires, aprenda a gerenciar o seu projeto de vida, precisamos organizar o nosso caminho, contorne e supere suas limitações atuais, o desafio de ser sólido em um mundo líquido, autoliderança antifrágil para a rota dos sonhos, autoconsciência, conhecer a si mesmo é o primeiro passo, autorreflexão, momento de ajustar o seu GPS, autorresponsabilidade, hora do comprometimento, autoignição, decolar em 3, 2, 1, autorregulação, para se manter na rota certa, fascinação, combustível de alta performance, a vida constante, em constante movimento ascendente. Esses são os capítulos do livro, que traz aí diversas imagens. Algumas delas nós vamos cobrir hoje. Alguns diagramas, tabelas. Aqui está, então, o autor, que é o Victor de Almeida Moreira. Ele é engenheiro de produção com MBA em Engenharia de Custos e certificações de projetos de Project Management Professional, PMP, e Certified Cost Professional, CCP. Atualmente lidera o Departamento de Aquisições Estratégicas na MRN, a maior mineradora de bauxita do país, com o objetivo, sobretudo, de melhorar continuamente a eficiência operacional da empresa. E aqui está comigo o Victor de Almeida Moreira. Tudo bom, Victor? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Tudo bem, Gustavo. É um prazer imenso estar aqui. Eu acompanho você aí há um tempo e assim, uma meta de vida batida hoje. Legal, que legal. Vamos lá, então. Eu vou já começar perguntando, a pergunta que eu sempre faço aí para os nossos convidados, qual é a mensagem central do teu livro Autoliderança Antifrágil? Legal. Essa pergunta, para mim, ela é excelente para começar, porque muita gente me pergunta assim, por que você não começou falando de liderança, que dá muito mais engajamento, que é muito... E por que autoliderança? E a minha resposta é justamente a ideia central do meu livro, que é o seguinte: muitas vezes eu fui notando ao longo da minha carreira, ao longo da vida, que a gente começa a querer achar culpado ou terceirizar alguns problemas da nossa vida. Então, eu comecei a perceber que as pessoas elas queriam culpar o governo, culpar a empresa, e as pessoas começam sempre a se referir ao coletivo. Eu comecei a notar isso no início da minha carreira, quando eu ainda era trainee, e aí, ao notar isso, eu fui percebendo o seguinte: as pessoas, quanto mais elas conseguem terceirizar o problema delas, mais elas vão fazer isso. E muitas pessoas não acabam assumindo para si a responsabilidade por aquilo. Então, foi quando eu falei, antes de liderar alguém, antes de liderar uma equipe, uma empresa, a gente precisa primeiro saber para onde a gente está indo. E é por isso que eu decidi escrever sobre autoliderança. Autoliderança, para mim, é justamente a ideia principal do livro diante de um mundo onde ele é complexo, cada vez mais volátil. Eu começo o meu livro falando justamente sobre Zygmunt Bauman, que ele fala sobre os tempos líquidos, a modernidade líquida, e diante de um mundo líquido como esse, como que a gente consegue prosperar? É muito difícil. E aí eu descobri que a gente consegue prosperar se autoliderando, antes de tudo. O que é o mundo líquido? O mundo líquido, ele é um mundo onde nós não somos mais o que éramos e nós ainda não sabemos o que seremos. Então, nós estamos numa fase de transição. O mundo líquido, ele é justamente essa transição. E nessa transição, a gente é soterrado por informações, a gente é soterrado por mudanças. Aquilo que eu aprendo hoje, amanhã já é outra coisa.
Mas diante dessas mudanças, como que eu me preparo para poder não só não me abalar, mas aproveitar tudo isso? Agora, um mito que as pessoas acham, né, que o mercado tem também é que, por exemplo, o teu livro, a capa dele tá Autoliderança Antifrágil. É um livro apenas para gestores, apenas para chefes, ou para CEOs, ou todos nós somos líderes das nossas próprias vidas? Perfeito. É exatamente isso. Todos nós somos, antes de sermos líderes de algo, a gente precisa ser líder da nossa própria vida. Eu preciso saber para onde eu estou indo se eu quiser guiar alguém. Ninguém quer seguir pessoas que não sabem para onde está indo. Então, Concorda? todos somos líderes. Todos somos líderes. Não tem como fugir disso. Não tem como. Não tem como. Eu acredito muito, um dos conceitos da antifragilidade, inclusive, é a descentralização, por exemplo, antifragilidade de uma nação. É a descentralização do poder. Então, quanto mais próximo a decisão for da pessoa, do indivíduo, da cidade, Mais antifrágil. mais antifrágil será aquela O nação. que é antifrágil? Antifrágil é interessantíssimo. Quando eu me deparei com esse termo, foi no livro do Nassim Taleb, que eu estava querendo melhorar minhas finanças, na época que eu me formei, e aí me deparei com o livro cujo título é Antifrágil, do Nassim Taleb, que é um matemático, investidor da Bolsa Americana, líbano-americano ele. E aí, quando eu li o livro dele, a minha cabeça assim, abriu demais, porque esse termo ele é o seguinte, é um neologismo, então ele criou essa palavra, porque ele identificou uma característica na natureza que a gente não nomeava. Então, por exemplo, o que é frágil? Para entender o que é antifrágil, é importante entender o que é frágil. Frágil é aquilo que se quebra. Então, esse copo, né, ele se quebra com a pressão ou com o impacto. O que para nós seria o contrário de frágil? Nós encaramos o contrário de frágil como robusto. Então, se eu pego essa mesa de madeira e bato, ela não vai quebrar. Mas ela não é o contrário de frágil, porque se o frágil quebra com o impacto, o antifrágil, que é o oposto disso, deveria ficar mais forte com o impacto. Ele se deforma, né? Caso a mesa não vai quebrar, mas... A mesa é robusta, mas, por exemplo, o nosso músculo, ele é antifrágil. Porque quando eu vou na academia, o exercício que eu faço danifica ele. Mas pequenos danos fazem ele voltar ainda mais forte. Essa é a característica da antifragilidade. E as pessoas podem também assumir essa característica? O que seria Podem uma pessoa assumir. quebrar, por exemplo? Uma pessoa quebrar, por exemplo, assim, a gente é quebrado pela vida e pelo mundo o tempo inteiro, né? Eu dou exemplos no livro, não só meu, mas Walt Disney, por exemplo, foi quebrado o tempo inteiro. Então, perder alguém que amamos, falir uma empresa, né? Quantas pessoas tentam empreender e, de repente, conseguir se reestruturar, liderar a si mesmo para voltar ainda mais forte, essa é a característica da antifragilidade. Do antifrágil. Isso, antifrágil. Legal o conceito. Super livro aí, super indico também, Antifrágil. Agora, você teve a ideia do livro e começou a pensar nele através da tua atividade, né? Conta um pouquinho, Perfeito. Você é gerente de projetos. Isso. E a gente pode falar sobre essa tabela do livro que traz aí as fases de um projeto. Conta como é que foi a ideia do livro. Perfeito. Eu comecei a minha carreira no gerenciamento de projetos, mas projetos de engenharia, de construção. Então, por exemplo, uma empresa ela vai duplicar a ferrovia que ela tem, ou ela vai expandir a planta dela, ou construir uma nova planta. Eu dava consultoria gerenciando esse projeto. Então, num ambiente complexo, onde envolve vários órgãos, população, vários stakeholders, ou partes interessadas, eu comecei minha carreira e comecei a aprender como, num meio tão complexo, a gente implementa um projeto. Então, como construir no meio da floresta amazônica, por exemplo, que é onde eu trabalho hoje, que tem uma mineração lá, como no meio da floresta amazônica, onde envolve quilombolas, onde envolve comunidades, onde envolve órgãos como o IBAMA, a gente consegue fazer um projeto de mineração prosperar. Construir lá uma usina de beneficiamento. Então, eu tive que aprender isso. E eu aprendi isso através das metodologias de gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projeto, aí eu descobri, nada mais é do que uma estrutura de gerenciamento que visa com que o nosso projeto se torne antifrágil. Diante do caos e dos impactos. Porque na execução ele nunca vai ser igual da forma como foi idealizado. Sempre vai ter alguma pressão, uma resistência, uma possibilidade de quebra. Né? Sempre. Sempre. Assim, uma coisa que eu aprendi é isso. A gente começa o projeto com um plano. E ser antifrágil é adaptar esse plano para construir as coisas e fazer funcionar ainda melhor lá no final. Então, a gente começa com um plano que seria, nós vamos construir a mineração aqui dessa forma. E a gente vai aprimorando isso, apesar dos impactos e das interferências, e quando a gente vê, a gente conseguiu implementar.
Então, essa metodologia de gerenciamento de projeto, eu comecei a verificar o seguinte. O que é projeto? Quando você vai no PMI, no Project Management Institute, a definição de projeto lá, basicamente é assim. Projeto é algo que tem um início, tem um fim, necessariamente, são os requisitos para um projeto. Tem início, tem fim e tem um propósito exclusivo, único. Quando eu li isso, e eu passava por alguma coisa na minha vida e trabalhando, eu falei, poxa, a definição de projeto é a mesma definição de vida. Ela tem um início, ela tem um fim e cada um tem um propósito único aqui. E aí eu falei, por que não aplicar as metodologias que fazem dar certo, por exemplo, a implantação de uma usina no meio da Amazônia? Na vida. Na vida. Das pessoas. Exatamente. Então, o primeiro passo, ele passa necessariamente pela pessoa encontrar o seu propósito. É Exatamente. Isso? Perfeito. É isso. É isso. O primeiro passo, inclusive, da metodologia, que no gerenciamento de projeto é a iniciação, né? A iniciação lá... Vamos falar aqui sobre as fases de um projeto, então. Isso. Vou mostrar aqui. Perfeito. A iniciação é quando eu faço o meu estudo de viabilidade, o que eles chamam de business case, né? Que eu estruturo para ver se é viável ou não implementar aquilo, se vai valer ou não. E aí eu fiz o meu paralelo com a autoconsciência, que é o que você falou. Mas como a gente já nasce e não tem essa escolha de ter que iniciar, porque já foi iniciado o processo, entendeu? Então a gente meio que monta o avião em pleno voo. Perfeito, perfeito. É isso, é isso. É por isso que a vida, ela é uma eterna calibragem. Viver é se calibrar o tempo inteiro. E a metodologia propõe exatamente isso. Legal. Então, iniciou, descobriu mais ou menos o propósito, a direção onde vai apontar, depois vem o planejamento. Isso. Que é a autorreflexão. Perfeito. Porque a autorreflexão, eu proponho ali realmente planejamento. E no planejamento tem dois conceitos principais dentro de um planejamento no projeto. Uma das coisas que eu tenho é o objetivo que eu tenho e com quem eu me comprometo ali. Né? Alguns órgãos, algumas coisas que eu tenho que cumprir. Na autorreflexão é a mesma coisa. Eu tenho 2 gerenciamentos lá dentro que eu preciso entender. Qual é o meu propósito, que é justamente aí que eu defino isso, e quais são os meus valores, que é aquilo que eu não vou descumprir, nem não vou deixar de negociar. É inegociável para mim, para que eu possa seguir o meu projeto de vida. Legal. Depois passa para efetivamente a execução, né? Que é um dos pontos mais importantes. Aí entra 2 pontos: autorresponsabilidade e autoignição. Perfeito. Autorresponsabilidade é me comprometer com aquilo que eu planejei, e isso em projetos é essencial, senão você não consegue sair do lugar. Então, isso tem a ver com a autorresponsabilidade. E aí, quando a gente fala em termos de um projeto, é uma equipe. Então, a equipe inteira tem que realizar combinações, isso. Comprometimentos. Exatamente. Quando sou eu como indivíduo, como uma pessoa, como é que a gente faz essa... Não, é exatamente isso. As pessoas, elas precisam, cada um cumprir o seu papel, né? E entender isso num projeto é essencial. Inclusive, esse é o papel de um líder dentro do projeto, né? O gerente de projetos, que eu tenho a certificação, é justamente fazer isso. Não é saber de tudo tecnicamente, saber das tubulações, saber... Não precisa, porque ele vai ter lá os especialistas dele. É saber, sim, gerenciar cada um no seu papel e as interfaces entre eles. Legal. E na autorresponsabilidade, então me veio uma história que alguém que se compromete a emagrecer, vai lá, se inscreve na academia, entende que tem que realmente emagrecer por questões de saúde, mas não se compromete e não consegue manter aquela combinação com ela mesma, de ter se comprometido. O que fala o teu capítulo aí sobre autorresponsabilidade, sobre essas questões aí, pessoais? Perfeito, é isso mesmo. Esse exemplo que você deu é perfeito. Inclusive, tem esse exemplo aí no meu livro que é um exemplo simples, mas que acho que todo mundo passa, né? A gente se matricula, a gente faz o compromisso, só que quando a gente faz o compromisso, que a gente está na mente, na maioria das vezes na vida, nunca é o processo, é sempre o destino. Então, quando eu faço a matrícula pensando no youtuber lá malhado, eu faço a matrícula já me imaginando magro, eu já estou pensando lá no destino. Mas quando eu começo a enfrentar o processo para chegar lá, aí que eu começo a desanimar. E a autorresponsabilidade faz exatamente isso, faz você quebrar o seu projeto em processos. Você precisa entender e se comprometer com os processos que você consegue executar. Dá um exemplo. Alguns exemplos. Na academia é um exemplo. A academia, para mim, é um grande exemplo, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu lembro quando eu iniciei na universidade, eu estava, acho que, quase 35 quilos acima do meu peso ideal. E eu fiz um compromisso.
de poder chegar até o final do ano perdendo esses pesos adicionais. O que eu verifiquei? O que eu fiz o compromisso? Com o meu destino. Então, a cada vez que eu esbarrava, era difícil levantar da cama, eu não levantava. Um amigo meu me chamava para sair, para comer um hambúrguer, mas eu tinha academia. Eu vou sair com meu amigo. Foi quando eu percebi que eu estava comprometido com o destino, mas não com o processo. Então, eu falhava o tempo inteiro, eu nunca ia chegar lá. Entendi. Foi quando eu mudei isso na minha cabeça. Falei, eu preciso me comprometer com o processo, por mais simples que seja. E aí mudou hábitos? Mudei hábitos. Ou seja, aprender a falar não. Isso é autorresponsabilidade. Inclusive, foco é isso, né? Steve Jobs fala exatamente isso, né? O que é foco? É aprender a falar não. E uma das coisas da autorresponsabilidade é isso. É você se lembrar dos seus autoacordos. Aquilo que você tem para você, você precisa cumprir aquilo. Isso é autorresponsabilidade. Então, falar não para o outro, um amigo meu me chamou para sair. Inclusive, uma das tabelas que eu trago aí é sobre o credor e devedor, né? Em várias decisões na nossa vida, quando você se compromete com algo... A gente pode falar... Vamos só finalizar essa tabela aqui e já volta para sair do credor e devedor. E autoignição, o que seria autoignição? Seria a entrega... Nesse ponto, tem dois gerenciamentos que eu chamo, né? Cada um dos As, ele tem 2 princípios de gerenciamento que eu chamo. E dentro da autoignição tem 2 princípios de gerenciamento, que é o gerenciamento de entrega e o gerenciamento de feedback. Ou seja, eu me entrego por completo por aquilo no qual me comprometi. Eu me responsabilizei por aquilo, autorresponsabilidade, e agora eu me entrego por completo naquilo. E aí, exatamente isso que a autoignição faz. Só que uma das coisas importantes que eu acho aí, na autoignição, é que em projetos também a gente faz isso, o que executar, mas também o que não executar, o que está fora do escopo. Fora do escopo. O que não me entregar é muito importante também. Porque nesse mundo maluco de produtividade, a gente quer se entregar a tudo, ser produtivo em tudo e, no final das contas, a gente... E se o escopo muda durante o projeto? Aí a gente se adapta, porque é o próximo etapa. Ser o antifrágil, né? O antifrágil, que é a última etapa. Legal, vamos lá então. Autorregulação. Autorregulação, é exatamente isso. É você ajustar. Então, o tempo inteiro, uma das coisas que o projeto faz, ele se retroalimenta, né? É igual o velocímetro do carro. Se eu estiver na estrada e não tiver o velocímetro, eu não consigo saber a velocidade que eu estou para poder mudar põe o pé no acelerador, tiro o pé do acelerador. A autorregulação, ela propõe exatamente isso. Meça o tempo inteiro, retroalimenta aquilo que você está fazendo para que você possa ajustar a rota ou ajustar o escopo. E não tem problema nenhum mudar de rota. Tanto que um dos gerenciamentos que tem aí é o gerenciamento de transição. É quando a gente precisa fazer transições na nossa vida. Entendi. Mas muitas mudanças de rota não acabam prejudicando a eficácia e o consumo de recursos? Sim, se for fora do seu propósito. E aí é muito importante, nesse caso, para não ter essa perda, esse desperdício de energia, que a autoconsciência, que é a base de tudo, seja feito com muito cuidado e com muita profundidade. Muita profundidade. Tem alguma história ou case que você conta no livro que seria legal para ilustrar esses passos todos? Tem o case, inclusive tem um capítulo que eu separo que é do Walt Disney. Que inconscientemente, hoje eu olho para a vida do Walt Disney, do Steve Jobs, de algumas pessoas, e eu consigo ver que eles aplicaram esses passos que, na verdade, eu não estou querendo ensinar os pássaros a voar, como diz o Taleb, né? Não é isso, não. Eu estudei os pássaros. Sim. E vi como eles voam. Porque é a gestão de projetos. É uma disciplina que já vem sendo estudada há muitos anos e décadas. Né? E consolidou coisas que realmente têm uma validação na vida real. Perfeito, é isso. Tudo validado, essas ferramentas. E como é que foi os insights aí da história do Walt Disney? O Walt Disney foi alguém, por exemplo, que ele não tinha... Ele aplicou a autoconsciência na vida dele, porque o pai dele era alguém rígido, que não gostava que as pessoas mexessem com arte na casa dele. E ele era alguém que gostava de desenhar. Então, a primeira coisa que ele entendeu foi quando ele recebeu, inclusive, um presente da tia dele lá em Marcelino. Ele entendeu que ele gostava de desenhar. Um presente lá de pintura. E aí ele entendeu isso. Ele falou, poxa, eu sou um cara que gosta de desenhar. E aí ele começou a se conhecer. A autoconsciência, se você ler a história dele, é maravilhosa. Porque ele começa a entender o que ele era perito. Gerenciamento de perícia, que é um dos
dos itens ali. Ele começa a entender, eu sou perito nisso aqui, ó. Eu sou perito em desenhar, eu sou perito em filmar, eu sou perito em arte, eu sou perito em criatividade. E ele começa a desenvolver isso. Mesmo ajudando o pai dele, por exemplo, nos Correios. O pai dele tinha lá, né? Mesmo ajudando o irmão dele a vender aspirador de pó. Legal. Mas ele nunca deixou de praticar a perícia dele, que era a criatividade. Aí ele se desenvolveu nisso, apesar de tudo. Ele saía do correio, ia à noite para as aulas de cartoon, autoconsciência. Então, isso para mim, o Walt Disney, ele foi impecável. E uma das coisas que é legal que você lê na história do Walt Disney é que o pessoal falava assim para ele, poxa, desenhar igual você faz é coisa de afeminado na época. Então, falavam isso para ele. E ele não se importou, ele continuou, porque aquilo era a perícia dele. E aí, depois de um tempo, ele parou de ser o afeminado na escola e passou a ser o Walt Disney, o artista. Já desde criança. Legal. E aí, ele continuou. Outra coisa que ele fez, né? Aí, ele foi para responsabilidade, que tem um gerenciamento dentro do livro, que é gerenciamento de alianças. Isso é muito importante. Eu me alio às pessoas que incentivam o meu propósito. E o Walt Disney, dentro da casa dele, ele não tinha um apoio. Mas ele arrumou amigos fora que desenvolvia aquilo que ele tinha de melhor. Entendi. Então, seria cercar-se pelas 5 pessoas mais impactantes aí que vai te desenvolver naquilo que você quer. Exatamente. Perfeito. Ele dava ele fazia o gerenciamento de circunstância, que é o que eu proponho no livro, de uma forma assim, natural nele. O que é o gerenciamento de circunstância? Muitas vezes a gente está numa circunstância que não favorece o valor que a gente tem. Ele era bom em desenhar, mas numa casa rígida, onde o pai queria trabalhar com burocracia do correio, a força dele nunca ia ser valorizada ali. O que ele fez? Ele começou a frequentar a casa do vizinho, que era o Al Pfeiffer, inclusive tinha o mesmo nome dele, né? Era o Al Pfeiffer, e na casa dos vizinhos deles, os pais do Al Pfeiffer incentivavam eles a irem para teatro, a fazer desenho. Então, ele até chamava essa casa do vizinho dele de o lugar de rir. Quer dizer, ele assumia uma postura protagonista e gerenciava os locais que iria frequentar e até mesmo as pessoas com quem iriam se relacionar. Isso. Legal. Isso. Ele assumiu a autoliderança, né? Ele se autoliderou. Isso é uma dica aí para quem está nos acompanhando, de algo que pode ser feito na prática para gerir melhor esse projeto que a gente chama de vida, né? Sem dúvida. Eu costumo dar um exemplo assim para ficar mais claro, esse gerenciamento de circunstâncias, que eu adoro essa parte, a questão do Messi, né? É um exemplo até que eu dou no livro. Porque imagina o Messi se lá atrás, lá nas categorias de base, ele fala assim, quer saber, eu quero ser goleiro. Eu amo futebol, mas eu vou ser goleiro. Primeiro que ele não tem nem altura para isso, né? Então, ele não ia ter uma autoconsciência ali, né? Do que ele tinha qual é a minha força, o que eu sou bom. Nós nunca mais teríamos ouvido falar dele. Imagina, seria talvez um goleiro da Série C da Espanha. Mas ele se conheceu, ele sabia as forças dele, não só ele, mas o técnico, as pessoas que estavam em volta dele, cercou das pessoas certas, e ele se posicionou no lugar correto. Isso é muito importante, se posicionar no lugar correto. Na vida, às vezes, a gente precisa reposicionar. Legal. Isso está relacionado com a execução, então. Com a execução. A fase da execução. Isso, exatamente. O reposicionamento. Eu verifico onde eu estou. Até tem uma anedota que eu ponho no livro, que ela é muito famosa, mas eu adoro ela, porque ela é engraçada, mas ensina muito pra gente. E ela é abrangente. Um bêbado estava andando na rua, saindo do bar, voltando para casa, estava de noite já, e ele deixa cair a chave dele. A chave dele cai num lugar, ele corre para baixo de um poste, que tem uma luz, e começa a rodear o poste. Aí tá passando uma pessoa do lado e fala assim, meu amigo, o que aconteceu aí? Aí o bêbado olha para ele e fala assim, eu perdi minha chave, caiu no chão. Ele falou, mas caiu aqui perto do poste? Ele falou, não, mas aqui é onde tem luz. É o lugar mais fácil para achar, onde tem luz. Aí complica. Ou seja, na vida, às vezes, a gente se coloca debaixo de um poste de luz, mas a gente sabe que a chave não está ali. Entendi. Legal. E aí, da vida do Walt Disney, fala sobre autoignição e... Sim. Ele se entregava por completo a tudo que ele se comprometia. Tanto que o Walt Disney, o primeiro longa-metragem dele, que foi Branca de Neve, o desenho, ele tomou prejuízo, a princípio. Porque ninguém acreditava nele. Só que aí ele fez uma outra coisa que está no meu livro, que é o gerenciamento de feedback.
ele não buscava por validação. A gente confunde muito isso, né? A gente quer gerenciar feedback e acha que feedback é validação. Eu quero que alguém me valide o que eu estou fazendo. Concorde. Concorde com o que eu estou fazendo. Cegamente. E ele não fazia isso. Ele buscava o feedback das pessoas certas. Então, os críticos falavam, Walt Disney, você é louco. Fazer um desenho de 1 hora não faz sentido. Fazer um desenho falar, na época não fazia sentido nenhum. E ele se entregou a isso porque ele acreditava. Por quê? Se você for ler a história dele, ele ia em todos os lançamentos que ele fazia, por exemplo, do Mickey, do Oswald, que era o coelho lá, e ele pegava o feedback do público e não da crítica. Legal. Então ele entendeu o público, falou, não, a crítica não acha legal, mas o público acha. E quando ele fez isso, tomou prejuízo, inclusive, por que ele tomou prejuízo? Porque ele tinha se comprometido com as agências, com tudo, e com a qualidade. Então ele tomou prejuízo, mas executou o que tinha para executar. Autoignição, se entregou por inteiro. E acabou que deu certo. Mas também teve vezes que ele se entregou e deu errado. Isso aí, então, é uma grande dica até para empreendedores. E eu me identifiquei muito com as startups, quando você estava contando aí, de conseguir obter o feedback certo de um produto ou serviço diretamente com o que mais interessa, que é o público. Exatamente. Né? Quais são as dicas aí para obter o feedback de correção, esse feedback para consertar alguma coisa que está errada e não o feedback de validação? No meu livro, no gerenciamento de feedback, tem exatamente isso. Hoje, quando eu caí nesse erro, a gente cai nesse erro na nossa empresa e a gente cai nesse erro na nossa própria vida. Quando eu queria ser promovido, eu me lembro que eu comecei a assumir tudo na empresa. E eu achava que aquilo eu estava me mostrando como um bom funcionário. Quando eu chegou no dia de ser promovido, meu gerente olhou para mim e falou assim, você é um ótimo especialista, mas você não está preparado para ser promovido como líder. Aquilo foi um banho de água fria. Porque o feedback que eu pegava, feedback entre aspas, era dos meus amigos falando assim, pô, você é bom. Pô, você é excelente. O que eu pensava? Já que eu sou bom, eu vou ser promovido. Mas eu não peguei o feedback de quem importava de verdade. Entendi. Então, eu tenho duas... Hoje, toda vez que eu vou tomar uma decisão ou achar que eu estou no caminho certo, tem algumas perguntas que eu faço no gerenciamento de feedback, será que eu estou pegando feedback de todas as partes interessadas nesse processo? De todo mundo a quem eu devo algo mesmo? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Muito bom. Fala sobre essa tabela aqui que a gente comentou. Credor versus devedor. Essa é uma tabela que eu criei ela depois que eu li o livro do Eduardo Gianetti, que é O Valor do Amanhã. Né? Eu adoro o Eduardo Gianetti, acho que os livros dele são ensaios, né? São maravilhosos. E O Valor do Amanhã, ele fala sobre a natureza dos juros, né? Sobre aquela questão, é quase um investimento, né? O que eu abro mão hoje para poder me beneficiar no futuro com um valor maior, ou o que eu compro hoje, mas me endivido no futuro. E a natureza dos juros, ela está na natureza. Ela não é só para dinheiro. Ela é para tudo. Ela é na vida. Se eu decido... Eu quero emagrecer, por exemplo, mas se eu decido comer um lanche hoje, eu vou dever ele depois, porque eu vou acabar abrindo mão de emagrecer hoje, para poder depois ter que me direcionar. E, inclusive, o exemplo que eu dou aí é o exemplo de que, quando eu estava na faculdade e eu queria emagrecer, né? Eu pensava o seguinte, a partir de agora, todas as decisões que eu tomar, eu tenho que tomar com calma. Aí eu criei essa tabela. Porque ou eu me posiciono como credor ou como devedor na vida. Em todas as decisões na minha vida, eu sempre vou ter que me posicionar um ou outro. Então, quando um amigo meu, o exemplo que eu dou, me chamava, eu tinha que ir para academia, eu tinha meu compromisso de ir para academia. Aí meu amigo me ligava, na hora que eu estava saindo. Isso acontecia várias vezes, né? Na República. Aqui, vamos lá para comer o Big Burger, que era o lanche enorme que tinha lá. Era uma decisão. Eu posso me colocar como credor ou como devedor. Como credor, era eu falar não. Porque se eu falo não e vou para academia, eu estou abrindo mão de me deleitar com o lanche da companhia do meu amigo. Mas lá na frente eu vou me valer do benefício da minha saúde, minha consciência vai ficar mais tranquila e eu vou me sentir mais próximo da minha visão de futuro. Quando eu falava assim, eu me posicionava como devedor. Eu usufruo os benefícios hoje, mas fico devendo amanhã. Porque eu não teria ido para academia, estou devendo. Mas às vezes não é bom usufruir dos benefícios, porque afinal de contas a vida é curta. Exatamente. É por isso que esse é um exemplo, né? É simples, mas na vida, as grandes decisões, essa tabela ela existe justamente porque tem vez que se colocar como devedor não tem problema nenhum. Entendi.
É algo que vale a pena. Aí é um caso aí, justamente aplicar a metodologia do livro e fazer a gestão da priorização do momento. Isso. Né? Olha que legal essa frase aqui, ó. Todos nós somos o núcleo e essência de alguém, de algum trabalho, de alguma jornada. Perfeito. Fala um pouquinho sobre essa. Dentro da autorreflexão, tem a questão de gerenciamento de propósito. E a gente meio que banalizou hoje em dia propósito, né? O que é propósito? A gente confunde muito propósito com meta. Então, para entender o que é propósito, sempre gosta de eliminar o que não é, né? Eliminar o escopo é sempre importante. O que não é propósito? Meta e objetivo não é propósito. Então, por exemplo, quando eu quis passar no ITA, né? Eu queria passar no vestibular da melhor universidade do país. Essa era a minha meta. E na minha cabeça isso era um propósito. Entendi. Porque a partir do momento que atinge, perde o propósito. Né? Não pode perder o propósito. Exatamente. O propósito ele é atemporal. Então, o que é um propósito? É exatamente isso. O propósito é tudo aquilo que quando você para de fazer, faz falta para alguém. Então, é quando você é essencial ou quando você é o núcleo da história de alguém, de alguma jornada, de algum trabalho. Aquele é o seu propósito. E essa definição, ela é uma definição expandida do Viktor Frankl, o sobrevivente do campo de concentração nazista que encontrou o propósito dele lá dentro. Aqui temos outra imagem. Talento, conhecimento, habilidade e força. Essa tríade ela é importantíssima, porque ela, dentro da autoconsciência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender naquilo que a gente é perito, gerenciamento de perícia. Porque a partir disso é que eu vou me posicionar no lugar certo. Então, se eu sou um bom atacante, eu me posiciono no ataque. Né? Como eu estava dando o exemplo do Messi, se eu vejo que eu sou perito em driblar e fico no gol, ou seja, eu sempre falo isso, força sem posicionamento certo perde o valor, né? Então, usando essa tríade, que é do Cliff, daquele livro Conhecendo Seus Pontos Fortes, que é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, nós temos, para conhecer nossa força, nós temos que reconhecer nossa habilidade, nosso talento e ter conhecimento naquilo. Só que a base disso é o talento. Que é o que a gente já nasce. Mas uma coisa importante aí no livro é isso. Talento nem sempre é só o que as pessoas veem de bom na gente. Tem coisas que as pessoas acham que é ruim e que, na verdade, pode ser um talento. Dá um exemplo? Tem um exemplo, não está no livro, mas tem um exemplo que eu gosto, porque daí quem quiser tem um exemplo do livro também, que é do Churchill. Mas eu vou dar um exemplo de um ciclista norte-americano que ele ganhou... Tem uma prova desse ciclista, de ciclismo, que eu acho que é cerca de 8 dias pedalando sobre montanhas. E esse ciclista americano, ele ganhou, acho que, 5 vezes seguida. Ele não cansava, todo mundo desistia no meio do caminho, trocava as pessoas no próximo ano e ele sempre... E aí foram estudar ele. Descobriram que, na verdade, ele tinha um problema na mente, que ele era obsessivo. Então, a obsessão dele no ciclismo se tornou uma força. Então, ele se tornou um mito no ciclismo por causa da obsessão dele naquilo. Então, a obsessão posicionada no lugar certo, ela se torna uma força. Entendi. E o exemplo do Churchill? O Churchill, quando ele era um político, se você for ler a história dele, o pessoal achava que ele, antes de assumir como primeiro-ministro, achava que ele era um político intratável. Ninguém gostava dele. Ele era difícil de lidar, ele era... exatamente essa palavra que eles usam, é um cara intratável, não dá, esse cara não vai prosperar na política. Só que quando eclodiu a guerra, a obsessão do Churchill foi obsessão também, mas a obsessão pelo patriotismo. O patriotismo dele fez ele ser o único que enxergou a ameaça que Hitler era. Então, enquanto o adversário dele, na época, queria ganhar... na campanha do adversário dele, falava assim, olha, eu vou ganhar e o Hitler só precisa de conversa. A gente tem que sentar numa mesa com o Hitler e ele está aberto a conversar. Essa era a proposta. E o Churchill falou, não é isso. E aí esse patriotismo do Churchill fez ele enxergar, foi o único que enxergou a ameaça que Hitler era. E ainda bem que o Churchill ganhou, né? Nossa, que legal. Legal essa história, hein? Então, a liderança, a autoliderança, né, antifrágil
ela é uma receita para planejar e viver bem, literalmente, né? Para a gente planejar essa vida, o que a gente chama de vida, você chama de um projeto, né? Exatamente. E a liderança antifrágil ela serve como uma ferramenta para executar esse projeto que segue, segundo a tua experiência com projetos, as mesmas fases de gestão de um projeto. Perfeito, perfeito. E algumas ferramentas que estão utilizadas aí, elas são baseadas, inclusive, em algumas ferramentas de gerenciamento de projetos. Então, quando eu falo sobre fazer avaliação de credor e devedor, nada é do que uma análise de trade-off, que a gente chama em projetos, mas quando eu chamo de credor e devedor, a gente adapta para a nossa vida pessoal. Como é que faz um trade-off no projeto, na gestão Um trade-off no projeto é sempre assim, né? O trade-off... Custo-benefício. O trade-off ele é sempre assim, é aquela famosa frase do Chorão lá do Charlie Brown Jr., né? Cada escolha é uma renúncia. Trade-off é isso. Quando na empresa, toda vez que eu tenho que escolher entre um projeto, eu estou abrindo mão de outro. Então, se eu escolho construir uma nova planta, eu tenho que abrir mão, porque o recurso é finito, concorda? Não tem como eu fazer tudo, né? Expandir a planta e abrir uma nova planta. Então, eu faço um trade-off. O que eu faço? Eu vejo em qual dos projetos... eu preciso expandir a minha planta ou eu vou criar uma nova planta em outro estado. Vou construir. O que eu faço? Eu estimo os custos para cada um e o retorno que cada um vai me dar. Comparo o retorno dos dois, vejo qual que me dá mais retorno e faço uma escolha. Mas quando eu faço a escolha, vamos supor que construir uma nova planta vai me dar um retorno maior. Quando eu escolho construir essa nova planta, eu acabei de abrir mão de expandir a minha... Eu não faço isso. Isso é o trade-off. Cada vez que eu escolho uma coisa, eu renuncio a outra. E é exatamente a mesma lógica de quem vai decidir se vai na academia ou vai comer lá o hambúrguer. Exatamente. E como você disse, né, tem momentos que vale a pena. Tem momentos que eu quero escolher dever. Tem momentos que eu quero pegar dinheiro emprestado, que a gente chama na empresa de alavancagem. Eu quero fazer um projeto alavancado porque é importante, é melhor para mim. Legal. Então, a gestão do projeto antifrágil, só recapitulando, seria autoconsciência, conhecer a si mesmo é o primeiro passo. Então, a gente falou sobre isso, né? Autoreflexão, momento de ajustar o seu GPS. Uhum. Por que ajustar o GPS? Porque justamente a questão dos valores, né? O GPS é o valor, é o norte. É propósito e valores. Primeiro, na autorreflexão, o gerenciamento de propósito, é quando eu defino o que é o meu propósito, eu descubro o que eu sou núcleo, qual a história e qual a jornada eu sou núcleo, para ser o meu propósito, e os valores. Porque, por exemplo, por que valor é tão importante? E eu bato nessa tecla. Seguir o processo sem um valor, ele me permite alcançar, às vezes, as minhas metas. Então, eu quero ser rico. Quero. Eu posso saltar um banco. Se eu saltar um banco, amanhã eu sou rico. Mas os meus valores não me permitem isso. Entendi. Esse é o GPS. É o meu GPS. Legal. Autorresponsabilidade, hora do comprometimento. Autoignição, decolar em 3, 2, 1. E autorregulação para se manter na rota certa. Então, esse aqui, segundo essa metodologia, se eu aplicar isso, a minha vida será mais antifrágil? Certamente. E aí eu sou a evidência disso. Porque essa metodologia, tudo que está nesse livro... tem um outro livro do Nassim Taleb, que é na sequência do antifrágil, que chama Skin the Game, né? Arriscando a própria pele. Então, esse livro foi escrito porque eu arrisquei tudo isso. Eu vivi tudo isso. E na minha vida funcionou. Eu tive perdas de pessoas, eu tive empregos que eu quase perdi. Então, eu tive empresas também que não deu certo. Então, tudo isso eu passei e funcionou comigo. Hoje eu estou onde eu estou, me considero alguém de sucesso. E sucesso, para mim, eu acho que a gente deveria mudar, não deveria ser um substantivo. O sucesso deveria ser um verbo transitivo, como é no inglês, né? Porque no inglês eu consigo falar succeeding, né? Eu estou tendo sucesso, mas para mim, em português, deveria ser eu estou sucessando. Porque o sucesso ele não é um destino, ele é o processo, ele é a jornada. Eu estou sucessando. Se eu for melhor do que ontem, eu tive sucesso, eu estou tendo sucesso ao longo do tempo. Que legal essa reflexão aí. E fala sobre alguns cases aí de onde não deu certo. O que acontece se a gente acaba escolhendo escolhas erradas e não seguindo essa gestão de projetos, né, aplicados à sua vida? Olha, quando eu nem sempre apliquei isso, né? Eu fui aprendendo isso, na verdade, ao longo da vida, né? Mas não chegou a quebrar. Não cheguei. Não quebrou, o copo não quebrou. Ele foi até um ponto que deu para recuperar. Exatamente. Mas em alguns momentos ele quebra, né? Ele quebra. Mas o mais importante não é porque, assim, ser antifrágil não é ser inquebrável.
Pelo contrário. É quebrar e voltar ainda mais forte. Porque a antifragilidade, inclusive, ela depende dos danos. Eu cresço com os danos controlados, né? São danos controlados. Então, por isso que quando eu falo de sair da zona de conforto... Eu nem gosto da palavra zona de conforto, né? Porque zona de conforto é bom. Eu gosto de usar a zona de acomodação. Porque a zona de conforto é o que você busca. Quando você está confortável, você trabalha melhor. Mas quando você está acomodado, não. Aí você não sai do lugar, você fica lá. Então, quando você sai da sua zona de conforto e se expõe, sai da sua zona de acomodação e se expõe a alguns danos, é aí que você cresce. Porque você precisa aprender. Tem mais alguns cases ilustrando isso aí? De sair da zona de conforto. De sair da zona de conforto, tem... o Walt Disney, para mim, é um deles. O Charlie Chaplin, para mim, é um deles. Né, que saiu. O Charlie Chaplin, eu conto a história dele aí, né? Que ele, quando ele aceitou ir com uma trupe de pantomimeiros, vamos chamar assim, quando ele aceitou isso, ele saiu totalmente da zona de acomodação dele, que ele já fazia sucesso na cidade dele. Ele já era dentro da cidade dele ali. Ele já tinha achado a zona de acomodação dele. E ele decidiu sair e viajar para poder desenvolver ainda mais o lado de mímica dele. E se tornou o que ele se tornou, né? Através dessa Isso me lembra muito das trupes de founders aí, de startups que resolvem sair da sua zona de conforto e construir modelos de negócios com as suas trupes. E que é um desafio, né? É se expor a algo que pode quebrar e pode ter danos aí. Até de grande extensão. Mas, mesmo assim, existe um elemento de crescer por passar por essa experiência. Exatamente. Né? Por um empreendedor. Exatamente. Os investidores mesmo, né? Os investidores de startups, uma das coisas que eles usam a estratégia, eu nem sei se tem esse nome, eu que chamo isso, que é a estratégia do agricultor, né? Então, o que é a estratégia do agricultor? O agricultor, ele não pega 10 sementes e fala assim, vai nascer 10 árvores aqui. Ele não faz isso. Se ele quer 10 árvores, ele planta 100. Por quê? Porque o custo da semente é irrisório perto do benefício de uma árvore crescer. Então, ele pode perder 90 se 10 árvores crescer. As 90 que ele perdeu semente não custam nada perto de 10 árvores prontas que ele vai ter depois. Legal, né? Dá para usar essa analogia, sim, no mundo das startups. Os investidores fazem isso, né? Sim. Não, legal. Quem é que se beneficiaria mais desse livro aqui? Então, são todo tipo de pessoa? Ou empreendedores? Eu já identifiquei que, obviamente, quem, na tua opinião, seria mais benéfico utilizar essa gestão aqui como uma forma de planejar a sua vida? Eu acho que qualquer pessoa que sinta a sua vida em desequilíbrio. Então, independente de tudo. Então, se eu sou um CEO, mas eu sinto que tem um desequilíbrio na minha vida, que eu estou, por exemplo, eu dou muito mais dedicação à minha carreira, mas eu sinto que eu não estou dedicando muito à minha família. Então, toda vez que você sentir um desequilíbrio, eu acho que é aplicável. Pessoas que estão sentindo a própria empresa em desequilíbrio, eu acho que antes de tomar decisão para a empresa, para o negócio, é necessário você se aprumar primeiro, se reestruturar, saber para onde está indo, organizar as coisas. O que seria desequilíbrio? Dá uns exemplos emocional, financeiro? Pode ser porque, por exemplo, um dos erros que a gente comete, e aí é onde causa o desequilíbrio, e isso eu aprendi com o Goldratt, que é um físico que ele escreveu o livro A Meta, que é famosíssimo, inclusive. Em engenharia de produção, a gente é obrigado a ler esse livro, porque é um livro obrigatório, né? Fala sobre o modelo Toyota. E o Goldratt, ele fala nesse livro, ele é um físico, mas escreveu esse livro de processo de produção. E é uma história, é um romance, mas dentro do romance tem toda uma metodologia de processo. E o que ele fala? Que o ótimo local nunca gera o ótimo global. Então, dentro de uma empresa, se o pessoal de compras tenta otimizar o save ao máximo, eles prejudicam a área que está requisitando e que precisa do serviço, porque vão contratar com péssima qualidade. Então, agora, se eu quero a melhor qualidade também, a área, sem me preocupar com o valor que eu vou comprar, eu compro caro demais, eu quebro a empresa. Então, se um puxa para um lado, que é otimizar só o dele, eu quero otimizar a execução, eu quero otimizar a compra, eu não vou conseguir gerar o ótimo global. Na verdade, eu vou causar um caos, né?
Vai ficar uma briga entre eles. E na nossa vida é a mesma coisa. Nas empresas é exatamente isso que a gente tem que começar a identificar. E na nossa vida é a mesma coisa. Se eu foco demais na minha carreira, eu deixo a minha saúde de lado. Uhum. Então, não dividir a vida em caixinhas é a primeira coisa. Quais seriam as caixinhas? Relacionamento, e aí quando eu digo relacionamento é familiar, relacionamento de amigos, social, financeiro. Então, o financeiro ele é emocional, né? Ele é totalmente emocional. Ele me impacta. Se eu tô mal financeiramente, eu me impacto financeiramente. Eu me impacto emocionalmente. Saúde. Saúde não tem como, né? Tem como. Eu preciso cuidar da minha saúde. E tudo isso eu tenho que andar em conjunto, integrado. Isso que é importante. Legal. Então, recapitulando aí, para quem é o livro, na tua opinião? Para quem seria a persona do teu livro? Só repete aí. É alguém que encontra em algum momento de vida em desequilíbrio, na carreira ou na família, e que quer encontrar um equilíbrio para estar sucessando na vida, né? Para ir tendo sucesso. Succeeding. Legal. O que mudou ou te marcou, ou mudou alguma convicção, a forma de você pensar, quando você passou pelo processo de estudar e organizar as ideias para escrever o livro? Totalmente assim, a minha visão sobre o processo das coisas. Porque se você for ler o meu livro, você vai ver que tudo que eu cito aqui são livros que você já leu, são livros que já leu. Não tem nada aqui, nenhum livro que eu cito, ou nada que seja muito fora. Eu falo, nossa, isso aqui eu nunca vi, não é algo que eu estou testando. Não, é tudo que já funciona e que está aqui. Tá, mas então por que você consolidou no seu livro? Justamente por causa disso. O que eu aprendi, o que mudou na minha vida? A ter um processo que se encaixe para mim. Porque num processo de produção, se eu tenho uma matéria-prima de qualidade, mas eu tenho um processo ruim, o produto final é ruim. Então, se eu consumo conteúdos bons, se eu leio todos esses livros que eu cito aqui, mas eu não tenho um processo de como vivê-los, que é justamente o que eu estou propondo, e foi isso que eu aprendi com a escrita do meu livro. Criar um processo para que a matéria-prima, com esse monte... Esse projeto que você tem aqui é maravilhoso. O Resumo Cast é uma riqueza enorme. Então, toda essa... É uma matéria-prima de primeira, assim. Agora, o que eu preciso? Eu já tenho matéria-prima de primeira. O Gustavo está me dando a matéria-prima de alta qualidade. O que eu preciso como agora? Digerir isso. Adianta organizar. Eu vi como digerir. Como que eu otimizo o meu processo. Está aqui, os 5 As. Legal. A gente tem realmente esse grande desafio, que é trazer as pessoas para aplicar na prática os conteúdos e ideias que elas escutam aqui. Porque são diversas ideias, mas é necessário um processo para executá-las e Exatamente. fazer alguma diferença em termos de ação na sua vida. Pode falar. E a gente vai criando esse processo o tempo inteiro. Sim. Não é que eu crio um processo e eu aplico isso. Não, o tempo inteiro eu estou criando processos para aplicar os conteúdos novos que estão chegando. Isso e o 5A me dá essa flexibilidade. Muito bom. Qual é a frase de camiseta que você colocaria numa camiseta do livro? Uma frase ou uma ideia do livro? Eu acho que tem uma que eu colocaria, e eu vou colocar ainda, não coloquei, mas vou colocar no livro, que tá inclusive numa das páginas aí, daquelas páginas pretas com o título, que é A Vida é Travessia e Não Chegada. Acho que isso explica muita coisa. Sim. Legal. Então, vamos deixar um desafio para o nosso ouvinte aí que nos acompanhou até agora. Vamos. Esse super episódio aí que eu estou gostando bastante. Então, fala aí algumas perguntas ou faz aí um desafio, fica à vontade para estimular esses ouvintes a colocar em prática o que eles escutaram aqui nesse episódio. Fica à vontade aí. Legal. Eu acho que vale a pena começar pelo começo, né? Que é a autoconsciência. Começo do livro, né? Isso. Dos 5 As, a autoconsciência é o primeiro, que é eu me conhecer. Não só me conhecer, mas conhecer as circunstâncias em que eu estou para poder me posicionar melhor. E no livro, eu tenho aí 5 perguntas. Qual página? Que eu coloco aqui. Estou tendo dificuldade para achar. Ela está na página 88. 88, né? Isso. E aí tem 5 perguntas aqui que eu desafio o pessoal a ler aí e responder. Mas responder escrevendo.
E isso que é o legal. Não é responder mentalmente, não. É pôr essa pergunta no papel e, de preferência, escrever na mão, que é muito, muito interessante. E as perguntas são o seguinte, ó. A primeira, o que eu sei e que tipo de problema, em geral, as pessoas me procuram para resolver? A segunda, o que de fato eu desejo entregar como resultado do que eu faço e do que eu sou. E isso vale, inclusive, não só do que eu faço, o que eu sou, mas a minha empresa, por exemplo. O que eu quero entregar, de fato? 3. Como que eu reajo espontaneamente às obrigações e responsabilidades que me são exigidas? Aqui é entender o meu comportamento diante das coisas que chegam para mim. Como que eu reajo a isso? É difícil mapear e escanear isso. Mas quando escaneia e mapeia, a gente se entende de uma forma que é interessantíssima. A quarta é como eu costumo operar, como que eu funciono, né? De que maneira que eu realizo cada etapa ou cada atividade para concluir as tarefas e os desafios que eu executo e enfrento. Ou seja, quando surge algum desafio na minha vida, surge alguma dificuldade, ou surge até uma obrigação, coisas do meu trabalho ou não, ou coisas, dificuldades familiares que surgem, como que eu costumo operar? Como que eu reajo a isso? Como que eu costumo resolver? Eu separo por etapas? Eu saio tentando resolver de qualquer jeito? É importante responder e entender como realmente você reage. E por último, quais são as atividades e aprendizados que me dão satisfação? Ou seja, não é o que eu faço hoje, né? É diferente do que eu faço hoje. É o que quando eu faço, ou quando eu, no meu tempo livre, eu quero aprender, me dá muita satisfação. Isso também vai dizer muito sobre você, ou sobre aonde você deveria estar posicionado. Responde essas perguntas e depois lê o restante do livro, porque depois que essas perguntas respondidas, os 5 As eles fluem. Muito bom. Vitor de Almeida Moreira, obrigado pela tua presença aqui no Resumo Cast. Fica à vontade, pode deixar teus contatos para os nossos ouvintes. Explica como as pessoas podem conhecer melhor o teu trabalho. Legal, legal. O livro ele está disponível hoje nas livrarias, né? Ontem mesmo passei lá, tirei foto na leitura do BH Shopping. Na Amazon, que é o e-marketing que mais rápido está entregando hoje em dia, então você encontra o livro lá. E para me encontrar, eu acho legal até deixar aqui, Gustavo, no meu Instagram, que é @VictorAlmeidaMoreira. Lá tem um link na bio que dá para você baixar, tem um site que você vai baixar um e-book gratuito. Esse e-book ele é gratuito. E esse e-book ele tem um resumo dos 5 As e ele tem um resumo dos 2 princípios em cada um dos As. Então você consegue ler e entender a estrutura da metodologia. Vai lá, baixa, se interessar, adquire o livro e aplica na vida aí, que vai ser bem legal. Legal, parabéns, obrigado mais uma vez e muito obrigado a você que nos acompanhou hoje aqui no Resumo Cast. Lembrando de sempre curtir o canal, se inscreva para receber as notificações, ative o sininho e deixe o seu comentário aqui nesse vídeo para a gente também entender qual é o próximo livro que você quer ver aqui no Resumo Cast. Então eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigado.